Fala aí, Doc. Eu sou Evandro, CEO da Med&Co e cirurgião de cabeça e pescoço, e hoje estou aqui com a Kátia, dona da Tip Clinic, e vamos bater um papo sobre os maiores desafios dos médicos em gestão de consultório, gestão de equipe de consultório. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, e você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui hoje com você, viu? Obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu, Evandro. E hoje o assunto tá bem legal. Eu acho que tá. Fala um pouquinho pro pessoal da sua experiência, como é que começou, conta um pouquinho. Tá bom. Eu sou a Kátia, eu tenho uma empresa de gestão de clínicas e consultórios chamada Tip Clinic e hoje a gente trabalha com médicos do Brasil todo. Que legal. Então a gente tem uma experiência muito legal para trocar com vocês. O assunto de hoje, que é gestão de equipe, é algo que a gente trabalha diariamente, sem dúvidas é um dos maiores desafios que os médicos têm aí no dia a dia. Pô, legal. E como é que surgiu esse negócio? Você fala, cara, eu vou trabalhar com médico, cara, com gestão de clínica. Que escolha. Como é que foi? Eu comecei... o que eu acho muito legal e que eu falo que é um diferencial da Tip Clinic é que eu comecei sendo gerente de clínicas desde os meus 20 anos. Então, eu tenho aí muitos anos, né, de vivência. Quantos anos? Hoje... Não, mas é legal falar. Eu acho que super vale, assim. Hoje eu tenho 18 anos de experiência. Parabéns. Nessa área. E é uma área que eu sou apaixonada. E quando eu entro para trabalhar numa clínica ou no consultório, quando eu trabalho com médico, é uma realidade que eu conheço muito. Né? Eu falo para gerentes, para secretárias, que é uma realidade que eu já vivi. Então, eu tenho, assim, essa empatia, essa aceitação também da equipe, porque eu conheço cada detalhe. E aí, quando eu comecei a gerenciar a clínica, eu vi que era o mundo que eu gostava. Então, eu falei, bom, quero ter a minha empresa, vou me especializar. Então, eu sou administradora de formação, mas eu tenho 3 pós-graduações na parte de gestão de saúde. Fui buscar cada vez mais conhecimento, então eu fui até para o Einstein, fiquei um tempo para conhecer as clínicas de lá, porque eu acho que é uma referência muito legal. E aí, quando eu comecei a trabalhar nisso, abri a empresa desde o começo, foi assim... tudo que aconteceu, Evandro, foi um sucesso, graças a Deus. Que bom. Então, assim, hoje, o meu trabalho de gestão, porque gestão é uma coisa ampla, né? Ele é focado muito na parte de pessoas, né? A gente faz finanças, estratégia, mas são as pessoas que fazem diferença, né? São as pessoas que fazem as clínicas funcionarem. Só que é um desafio muito grande para o médico. Sim. Porque o médico, ele tem a dificuldade de lidar com a equipe e conseguir o serviço de qualidade que ele busca. Então, já pegando o gancho, então, na sua opinião, o desafio mais recorrente e mais comum entre essas clínicas, entre os médicos, é gestão de equipe, então. Sem dúvidas. Né? Assim, é claro que eu brinco que quase nenhum médico sabe quanto ganha. É verdade. Né? Tem a dificuldade financeira, sim, a grande maioria. Só que até para você saber quanto você ganha, até para você treinar a sua equipe para fazer a parte financeira, você vai precisar da equipe para conseguir chegar nos seus números também. Porque dificilmente o médico, na rotina dele, de plantão, de consultório, consegue fazer toda essa parte financeira. Então, você precisa de pessoas praticamente para tudo na sua carreira. Quem faz os registros, né, de tudo que entra, de guia, de convênio, de tudo é a equipe, né? Nunca é ele, Exatamente. Vamos combinar, né? Então, Exatamente. realmente, né, para estar alinhado a parte, né, do faturamento, essas coisas, a equipe precisa estar funcionando como uma orquestra, Exatamente. Para você ter sucesso, seja na sua carreira médica ou a sua clínica ter sucesso, você nunca vai conseguir fazer isso sozinho. E aí vem a importância de você valorizar a sua equipe e de você fazer ações para vocês crescerem juntos. Se você não tem esse pensamento, dificilmente você vai conseguir crescer. Pô, legal. E como é que você colocaria essa jornada de montar uma equipe perfeita para uma clínica? É difícil, você começa né? Onde que a gente começa? Montar a equipe perfeita, eu falo que é super difícil. Bom, eu sempre falo que um dos principais erros na equipe começa pela contratação. A seleção. Né? No processo de seleção. Como que o médico normalmente faz a seleção? Ele vai lá, liga para o amigo dele, manda no grupinho do WhatsApp,
Gente, vocês têm alguém para indicar? Minha secretária, eu não tenho secretária, ou minha secretária me deixou na mão. Eu tô rindo porque eu já fiz isso. Eu não conheço quem não fez. Eu já fiz. Eu não conheço. Eu tenho certeza que os médicos que nos ouvirem é assim. E isso já começa errado. A partir disso já começa errado. Não que comece errado por você pegar uma indicação. O problema é que você pede indicação e no outro dia a secretária já está no seu consultório. Você faz uma entrevista muito breve, né? Você não analisa de fato o que essa pessoa tem de expectativa. Isso é muito importante, você entender que você tem uma expectativa de contratar alguém, mas essa pessoa também tem uma expectativa pessoal quanto ao trabalho. E entrevista começa, então assim, para começar a ter qualidade de equipe, a contratação já tem que ser melhor. E como você sugere para o médico tocar um processo de contratação? Você acha que ele terceiriza isso? Eu acho que assim, se você tem dificuldade, se você já sabe que você não sabe fazer um processo seletivo, não tem problema nenhum você ter uma empresa que vai te ajudar, nem empresas de recrutamento. Desde que você primeiro tenha a clareza do que você precisa para esse cargo. É um cargo de secretária? O que eu busco nessa secretária? Eu busco uma secretária que seja pontual, assídua, que tenha conhecimento em determinados sistemas ou não. Eu vou ter um atendimento particular? O que eu preciso de uma secretária para que ela entregue um serviço de qualidade particular, acolhimento, né? Muitos médicos falam assim, eu quero uma secretária concierge. Legal. Mas para você ter uma secretária concierge, que é aquele atendimento top, o que você precisa? Não vai ser pegando indicação no grupo do WhatsApp. Então, primeiro, sim, buscar ajuda se você não tiver esse tato mesmo de fazer entrevista, de fazer teste escrito. Mas primeiro você escrever todas as características que você busca naquela, por exemplo, naquela secretária. Isso já é super válido. O que você buscaria numa secretária hoje, se fosse pegar uma clínica minha? Eu falo que, assim, uma curiosidade até. Tem médicos que me buscam e falam assim, você faz só o processo seletivo? Muitos. E aí eu explico por que não. Por que não, Evandro? Porque eu preciso conhecer... Primeiro, essa secretária vai trabalhar sozinha? Ela vai ter uma equipe ali? Vai ter mais uma secretária? Qual é a sua especialidade? Você atende convênio? Você atende particular? Porque, às vezes, eu preciso entender o seu perfil como médico, o que você busca entregar. Você vai ser aquele consultório que vai ser uma tocação de ficha de convênio o tempo todo. Você precisa de uma pessoa mais rápida, mais ágil. Talvez não precise exercer tanto uma simpatia tão forte igual que é um atendimento mais concierge que você falou, né? Então são perfis diferentes de profissionais. Sim. Né? Daí eu entendo, por exemplo, a estrutura que você tem. Se ela, por exemplo, se ela vai trabalhar com outra secretária, é super válido conhecer a outra secretária para eu não contratar perfis diferentes. Legal. Essa parte de perfil comportamental é muito importante você valorizar, porque tem sim pessoas que têm perfis profissionais que não vão bater. Como que você identifica isso? A gente tem um método, tem vários, mas esse é um dos principais no mercado, que chama DISC. É um método de análise comportamental, que ele fala quais as características comportamentais profissionais nós temos. Então, ele fala se você é muito comunicador, executor, planejador ou analista. Pessoas que são planejadoras e analistas, normalmente a gente tem duas características muito fortes. Pessoas que são planejadoras e analistas, elas não são muito boas de atendimento. E pessoas que são comunicadoras, executoras, elas não são boas de tarefa. Então, assim, vou dar um exemplo meu. Eu sou muito comunicadora. Então, a minha parte de foco, de organização, voltada para a tarefa, é uma habilidade que eu preciso buscar desenvolver cada vez mais. Já tem gente que você coloca, ela vai executar ali tudo que você precisar, vai emitir guia, vai ser ótima no sistema, mas ela é muito mais retraída, reservada e tem dificuldade de lidar com pessoas. Não quer dizer que essa pessoa ela não vai fazer aquilo bem feito, é só você treinar, é só você mostrar para ela que ela pode desenvolver isso. Agora, você imagina um consultório onde você tem duas pessoas muito comunicadoras, muito. Primeiro, não são voltadas para a tarefa, então você vai ter problema na tratativa, na tarefa. E depois, elas provavelmente vão ter atrito, porque são duas pessoas muito parecidas.
Então, assim, essa análise comportamental a gente tem no mercado, né? Muitas pessoas fazem, e ela é super válida, principalmente se você tiver uma equipe na sua clínica. Para você entender ali, eu quando faço contratação, eu faço análise do perfil. Então você acaba, então, pelo que eu estou entendendo, dando preferência para perfis complementares. Exatamente. Né? Para a sua clínica não ficar carente, né, de funções, né, de uma pessoa mais comunicativa, às vezes, de uma outra pessoa para pegar e tocar. Né? Então você explora o melhor de cada funcionário naquela função. Né? Isso, então e ainda genial. Quando a gente pode apresentar para os funcionários, fazer um encontro onde cada um entende o perfil do outro, melhor ainda, porque existe uma compreensão de que cada um tem o seu perfil e que todo mundo vai fazer esforço para tentar melhorar, mas que o outro não faz aquilo da mesma maneira que você, não porque ele não quer, porque ele tem dificuldade. Né? Então, na contratação, né, é claro, o que a gente busca? Nós buscamos pessoas comprometidas, que são assíduas, pontuais, que têm um acolhimento, né, que tem uma tratativa muito boa, educação, um português legal, tudo isso ali na recepção conta. Que seja ágil, né? Mas, de novo, é importante entender o que ela tem de atribuição, quais são realmente as atividades, o cargo dela, o que busca no cargo dela, para a gente acertar mais na contratação. Por isso que eu acho válido, sim, se um médico está buscando qualidade no trabalho, seja para ser uma secretária para ajudar ele ali na agenda, ou para a clínica dele mesmo, é interessante investir, sim, num terceiro que talvez vai trazer mais assertividade na contratação. São pessoas, eu falo que assim, às vezes a gente acerta na contratação, às vezes não. Mas não fazer de uma forma tão amadora e depois querer buscar, exigir qualidade do trabalho da secretária, sendo que você também não teve muita assertividade na contratação, ou não teve muita exigência na contratação. Aí não tem como. Sim. Né? E tá, então a gente fez a contratação. Daí qual que é o próximo passo que você faria para começar a montar essa equipe ideal, então? Então, você contratou, e quando você contratou, você já definiu mais ou menos ali todas as atividades que essa pessoa iria exercer. Então a gente faz um manual, a gente precisa ter um manual de dar uma descrição da função, né? Descrição de cargos, isso. Exatamente. Uma das coisas que eu vejo que as clínicas quase nenhuma tem, mas muita gente está buscando hoje, tanto que eles buscam a gente exatamente falando nisso. Kátia, eu tenho uma secretária, é até engraçado, esses dias aconteceu comigo. Eu tenho uma secretária que faz isso para mim, beleza. Ah, mas ela também gerencia fulaninho. Ah, beleza. Ah, mas quando ela precisa, ela vai lá e esteriliza o material para mim, beleza. Aí você chega na secretária, você fala assim para ela, o que você faz aqui? Nem ela sabe te responder. Ou se não, a secretária está com ele, sei lá, há 20 anos. Aí você pergunta para ela, o que você faz aqui? Ah, não sei. Eu não sei se eu sou auxiliar administrativa, eu não sei se eu sou gerente, eu não sei se eu sou secretária. E essa expectativa que a pessoa gera, também é ruim você não saber o seu cargo, não saber quais são as suas atividades, né? Então, eu falo que depois que você contratou, deixa claro o que essa pessoa tem de função. Faça um descritivo, né? Uma descrição de cargos. Descrição de cargos e salários é bom não só para o dono, é bom para a pessoa ter a clareza do que ela tem de função e o que ela tem de obrigação e de responsabilidade. Porque daí, se você for cobrar em algum momento, você tem como cobrar. Então, o que eu vejo hoje? Muita gente está buscando isso hoje porque gerou problema em algum momento ali, a pessoa teve um problema, alguma reclamação. E está fazendo depois. Tudo bem fazer depois, mas se você já está querendo começar direitinho... Já começa certo. Já começa certo, exatamente. Então, faz sim uma descrição de atividades e ofereça ferramentas para essa pessoa que está entrando na sua clínica ou que vai ser sua secretária, sua parceira, conseguir trabalhar. Então, se você tiver um manualzinho de como funciona a sua clínica ou de você... Olha, eu tenho aqui um manualzinho que fala que eu sou médico, que fala
médico nessa especialidade, os dias que eu atendo, que dia que eu tô de plantão, que dia que eu tô no consultório. Um manualzinho para sua secretária já saber que você é uma pessoa organizada, o que ela vai ter que fazer para você, entendeu? Isso também ajuda bastante. Olha, eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu gosto que minhas clínicas funcionem igual o McDonald's, sabe? Porque no McDonald's você vai, sempre o lanche tem o mesmo gosto, independente se você vai em São Paulo, em Nova York, qualquer lugar que você for tem o mesmo gosto. Lá é muito claro o que cada funcionário faz e o que cada funcionário executa. Aliás, esse negócio começou meio que no McDonald's, né? Então, eu falo, tem que funcionar igual o McDonald's isso aqui. Todo mundo tem que saber muito bem o que faz. Eu coloco pouquíssimas funções para os meus funcionários, porque eu gosto que eles executem tudo muito bem executado. Eles têm poucas funções, mas assim, eles são perfeitos no que eles fazem. Então, eu pego muito nisso. E é a parte que eu ia te perguntar agora, como que a gente tocaria um treinamento? Porque o treinamento, eu sou fã, eu faço treinamento para qualquer cargo que entra, tem treinamento. Antes da gente falar do treinamento, você falou do McDonald's, tem um filme, né? Que é muito legal. O dia que eu assisti esse filme, eu associei muito com as clínicas, porque, primeiro, é produtividade. Sim. No McDonald's. Por que ele tem tanto sucesso? Porque ele tem uma linha de produção muito boa, né? Nesse sentido. Em clínicas, tem clínica que tem 3 secretárias e, sei lá, tem de 20 médicos. Tem clínica que tem 2 secretárias, atende 20 médicos. Tem como comparar a produtividade de secretárias? Tem clínica que tem 6 secretárias e tem 20 médicos. Claro que tem. Porque é o que você acabou de falar, Evandro. Se você dá poucas funções, isso não é ruim. Você está buscando qualidade. Agora, o que você encontra nas clínicas? Uma secretária que faz tudo. Só que faz tudo mal feito. Não tem como você falar que ela faz tudo que ela faz e que é tudo de qualidade. É impossível. Né? E esse é o cenário real. O cenário real é aquela secretária que faz de tudo. E aí, quando a gente fala de treinamento, aí você vai falar, eu quero treinar essa secretária. Tudo bem, você pode treinar. Só que você treinar uma secretária que tem tudo isso de tarefa e ainda você quer dar um treinamento. Porque treinamento, eu falo que é assim. Pelo menos na minha concepção. Não adianta você dar o conteúdo naquele momento. Puxa, que legal, aprendi coisa nova. O ponto é o depois. O treinamento que você deu, de que forma aquilo ali vai refletir na sua clínica, de que forma você vai conseguir a execução daquilo e o que vocês combinaram naquele treinamento. Quando a gente faz treinamento, a gente sempre combina alguma coisa. Então, ó, até aqui você atendia dessa maneira. A partir daqui, você vai atender dessa maneira. E a gente vai mensurar isso. Então, daqui, por exemplo, 1 mês, sei lá, o tempo é variável, 2 meses, nós vamos analisar de que forma você aplicou esse treinamento. Se você não faz assim, você só dá o treinamento, dei um treinamento online, faz lá. Ele não vai ser efetivo. Só que, de novo, se você dá um treinamento, você exige uma tarefa e depois você vai mensurar se essa tarefa foi executada, se a sua secretária já tem 200 mil atividades, você não vai conseguir. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, cabe também você identificar o seu cenário. Sim. Porque o que também é muito comum? Você exigir da secretária. Você não arrumou minha agenda direito, né? Você não está confirmando os pacientes. O atendimento do WhatsApp tá ruim. Só que, quais são as atribuições dela? E aí, estabeleça níveis de prioridade. Porque tem que ter prioridade. A prioridade é o atendimento, então ela vai dar prioridade para o atendimento e depois ela vai ver lá as guias, por exemplo. Depois ela vai arrumar a sala. Tem que ter prioridade, porque na hora de você cobrar, é mais fácil. Não, com certeza. Eu não entendo como que o pessoal acha que pode dar certo, né? Uma secretária, ela cuidar de atender telefone, responder o WhatsApp, fazer esse atendimento bem feito, que essa é a parte, é o segredo, né? A parte difícil. Se atender bem, se converter aquele lead, né? Aquele paciente que chegou, né? Entrou em contato com você. Fazer faturamento, né? A parte de jogar no site da Sul América, as guias, não sei o quê. Ter ainda que tirar o lixo da salinha ali, dar aquela passada de vassoura. Né, meu, não tem...
não tem pessoa que dê conta, e né? é isso que acontece todos os dias. E é esse o cenário. Que nem você falou agora de lead, né? Eu acho válido a gente estar falando de desafio. O que acontece muito, eu vejo? O médico investe no marketing e aí faz captação de leads, né? Chega aquele monte de lead no WhatsApp, pessoas perguntando sobre o serviço, e para ali. Primeiro, você não sabe quantos leads você teve. Eu acho que assim, se você tá pagando, porque cada lead você paga. Todos, né? Todos você paga. Se você tá pagando, primeira coisa, chegou um lead, registra quantos leads você teve no mês e quantos você converteu. E quanto custou pra você ter esses leads e também? Quanto custou, Cada porque lead, quando né? você converteu, você pagou, né? Exato. E não é difícil fazer isso, assim, tem maneira simples para fazer isso, tá? Só que aí o lead chegou. O que é o lead, né? A pessoa viu lá o seu site, viu que você tem um serviço que ela busca, aí ela vai e manda uma mensagem para você no WhatsApp. Como que a sua secretária foi treinada para lidar com esse lead? Ela sabe como conversar com o paciente, ela sabe como converter esse paciente para marcar uma consulta, por exemplo? Normalmente não. Normalmente o investimento é feito e para ali. Aí a empresa de marketing vai lá e fala, doutor, você teve 50 leads esse mês. Aonde foi parar esses 50 leads? Não tive nenhum paciente no consultório, né? Eu não tive paciente novo ali. Mas você parou ali na jornada onde o paciente entrou em contato e ponto. Total. Né? E aí, como que você preparou a sua secretária para conversar com esse paciente? Sendo que a sua secretária faz tudo isso que você falou, Evandro. Atende telefone, atende paciente presencial, tem que cuidar da limpeza do consultório, tem que fazer guia de faturamento. Como que você vai exigir isso? Não tem como. Não tem como. Então, assim, é muito válido a gente também se colocar no lugar do outro, no sentido de o que eu estou exigindo da minha equipe, porque na hora que a gente não tiver o retorno, a gente já entendeu o motivo. Sim. Né? Normalmente, quando me procuram, a reclamação é do serviço da equipe. Só que tem que ter a clareza de como funciona para você poder exigir. Não tem jeito. Total. E assim, acho que secretária é tão importante hoje. Porque assim, quando você está numa consulta, eu como médico, eu tô lá atendendo o paciente. Cara, a gente fica 30 minutos, 1 hora com o paciente. Mas ela já falou com a sua secretária umas 6 vezes no WhatsApp, né, naquela semana. A sua secretária recepcionou ela antes da consulta, então às vezes ela ficou lá uns 10 minutos com a sua secretária, ela fez uma sala, ela às vezes ofereceu um café, alguma coisa. E depois da consulta ela ainda foi lá e falou com a sua secretária, sei lá, passou uma guia, pagou, né, a consulta, ainda, agendou um retorno, daí vai falar de novo. Então assim, ela tem muito mais pontos de contato, a secretária com o paciente, do que a gente com o paciente. Então, assim, isso tem que estar muito alinhado, porque senão não adianta se dar o melhor atendimento do mundo lá, presencial, falar, não, eu me garanto lá, sempre escuto isso de colega meu. Cara, quando eu tô no consultório, eu me garanto. Não tem ninguém que faz atendimento melhor do que eu, cara, eu acredito. Mas a jornada toda não depende só. Exato, a jornada do paciente é muito maior, né? Quando a gente tem um mapeamento ali da jornada do paciente, se eu não me engano, são 6 pontos que a secretária que faz. Então... E que o médico faz. Muito pouco. É que o médico faz, né? Porque ela é tudo. E aí, por exemplo, o que eu vejo? O médico, ele deseja muito essa qualidade do atendimento, que quer que reflita o atendimento que ele presta. Só que, de novo, tem que entender a importância da gestão de pessoas, a importância de você ter alguém ali que realmente vai prestar um atendimento que reflita o que você busca. É um desafio. A gente não pode assim falar que é tudo muito bonitinho. Não. É super desafiador. Mas quando você entende como fazer e o porquê, principalmente, fazer, é o ponto. Sim. A parte financeira, né, o quanto você remunera a sua equipe, também é um ponto que eu vejo que os médicos têm dificuldade de entender. Eu ia te perguntar, agora que você tocou nisso, sobre remuneração, você costuma aconselhar os médicos darem bonificação para a secretária? Como é que funciona isso? Porque eu já vi alguns colegas meus que trabalham desse jeito. Né? Então, vamos para o cenário real, né? Como que normalmente é nas clínicas? O médico, ele quer bonificar, mas ele não tem parâmetro.
né? A bonificação, até uma coisa importante. Bonificação incorpora em salário. Premiação, não. São coisas diferentes, tá? Então, a gente pode, por exemplo, começar com uma premiação. Deixar isso claro para a equipe, né? Ou para a secretária. A premiação, ela tem característica que ela não é fixa. Então, não é, por exemplo, todo mês o mesmo valor, tá? Ela é variável. E a premiação, ela não é assim, vitalícia, como normalmente é nos consultórios. Nos consultórios, você vai lá, a secretária recebe R$200 todo mês. E ela, na concepção dela, todo mês, ela vai contar com aqueles R$200. Isso não é premiação e nem bonificação. A premiação é quando você combina uma regra. Então, assim, se você marcar, converter tantos pacientes, com base nessa conversão, eu vou te dar X valor. É um exemplo só, tá? Então, não acostumem a equipe de vocês de forma fixa, porque daí deixa de motivar. Não é bonificação, né? Não é bônus. Não é. E outra, você não vai conseguir resultado a partir disso, porque já virou uma coisa fixa. Sim. Então, paga aquilo todo mês para ela, porque você acredita que o trabalho dela é bom e por isso você está pagando ela mais, mas não misture. A premiação, normalmente a gente faz assim. O que você vai usar para premiar? Tem várias possibilidades. Tem a possibilidade de você fazer uma pesquisa de satisfação, que a gente chama de NPS, e ver o retorno dos pacientes, e com base naquilo lá, você dá uma premiação para a secretária. Tem como você fazer premiação por número de consulta, procedimento ou cirurgia, né? Por exemplo, a premiação, sei lá, por consulta. Se você já atende 50 consultas todo mês de particular, você não vai premiar a sua secretária se ela atingir, sei lá, 49. Você tem que ter um parâmetro. A partir de X consultas, você ganha premiação. Senão, que esforço que ela vai demandar para poder... Não, total, isso que eu falo. Eu falo muito dos KPIs, né, das métricas do consultório, né, que você precisa ter. Só que daí, primeiro, precisa estar claro quais são os maiores KPIs do seu consultório. Pô, se é cirurgião, para mim, cara, o cara tá operando. Isso. Então eu vou contabilizar o número de cirurgias. Eu preciso ter pelo menos um track record dos meus procedimentos cirúrgicos. Tenho que saber, pô, no tal mês eu fiz 20, o outro eu fiz 21. Enfim, você vai ter essa linha basal ali. A partir daí você vai falar, vou fazer uma intervenção agora para ver se eu, estimulando a minha funcionária, eu tenho um impacto positivo nesse KPI. Daí você vai lá, você coloca um timeline ali, né? 6 meses. Agora, toda vez que a gente bater 21, 22, 23, o bônus vai ser X por procedimento a mais, né? Isso. E daí a gente mensura isso depois de 6 meses, né? Então, você sempre tem que ter na premiação um parâmetro, no caso, uma métrica, né? E também um tempo, que nem você falou, 6 meses. Defina. Não precisa ser 6 meses, pode ser menos. E aí vem a importância de você ter o hábito de fazer reunião com a sua secretária. Porque nessa reunião, você já vai ali e mostra para ela, olha, a premiação desses próximos 6 meses vai ser essa. A gente vai fazer um teste, porque eu quero ver como que é para você conseguir converter para mim. Você me fala seus pontos de dificuldade, o que a gente precisa juntos para poder converter mais. Porque vamos lá, Evandro, se você quer converter particular, principalmente, já parte do atendimento. Sim. Já parte do esforço dela, não só de venda, mas também de como ela atende esse paciente, de como ela acompanha esse paciente. E aí você definindo com clareza, nesses 6 meses vai ser essa premiação. Beleza. Ela vai entender que naquele período ela vai ter que demandar esforço para aquilo. E nem que você mude muito pouco, mas muda a regrinha depois. Para ela não acostumar e ficar aquela coisa que eu falei. Incorpora. Ela conta com aquele valor e pronto, acabou. Isso não é premiação. Isso não motiva. Chega uma hora que ela não vai converter o quanto você gostaria, porque ela já se acostumou com aquele cenário. Então, tem sim como fazer. E outra, muda a premiação até de quantidade não, de KPI. Então, esse mês, faz um mês diferente. Esse mês a gente vai fazer, você vai mandar a pesquisa, eu quero aumentar a minha avaliação do Google. Isso. O meu Google tá com poucas avaliações.
Explica para ela como que é, você gera o link lá, ela vai começar a solicitar para os seus pacientes as opiniões, você vai melhorar o seu Google e ela vai ganhar uma bonificação por isso. Não, total. Então, assim, tem várias possibilidades, mas o mais importante é você não deixar aquilo fixo para que ela não se acostume e para que ela não vai gerar resultado para você. Sim. Agora, na remuneração, eu sou a favor, eu acho que a gente tem que remunerar bem, que a gente tem que fazer premiação. O meu ponto de dificuldade é o médico aceitar que ele precisa remunerar bem, não precisa também estar super acima do mercado, mas ele precisa remunerar bem, porque quando ele não remunera bem, ele perde com facilidade o profissional. E ele não valoriza o profissional. E eu sei que é uma grande dificuldade para ter esse entendimento. Não, total. E, assim, a retenção, né, desse profissional e todo esse processo que você está contando pra gente, desde a seleção até um treinamento, ele tem um custo, né? Tem um custo assim que é fixo, que obviamente se você contratar uma agência, tudo para selecionar, é um custo muito real, né, que você consegue ver, e tem um custo oculto, que é o tempo que você perde de treinamento, e se você tem que fazer isso a cada 2 meses, 3 meses, é inviável para todo mundo, né? Daí você se desmotiva, você fala, cara, eu vou parar de fazer desse jeito, não vou investir, eu acho que é besteira fazer isso, e você se desmotiva. Então, assim, eu acho que é muito importante esse lance da remuneração, a secretária, cara, é a ponta de tudo, né? Então, acho que tem que ser um funcionário que é bem remunerado, eu acho que tem que ter atrelado ao salário dela também sempre alguma coisa de produtividade, né, para você manter ela estimulada, tudo. Eu acho que isso aí é uma coisa que é fundamental que a gente acaba esquecendo também. E pensar sempre na questão do investimento. Eu sempre comparo, assim, o quanto você investe na sua equipe e o quanto você investe em marketing. Porque marketing a gente já sabe que a gente precisa, né, no mercado que a gente está agora, enfim, a importância do marketing. Só que eu vejo, às vezes, o investimento que você joga fora, que nem o lead. Se você investir muito em marketing, tiver muito lead, mas você não entender a outra ponta, você está gastando uma grana aqui e com quem você tem que gastar mesmo para ter retorno, você não gasta. É que a forma de mensurar o investimento num funcionário é que eu vejo que às vezes tem essa dificuldade, o médico tem essa dificuldade de entender. Eu estou pagando tudo isso, mas ela não está entregando o que eu quero. Mas o que você quer? Né? Então, sem dúvidas, investir na equipe vale a pena. É só a forma que você faz, mas sem dúvidas, vale a pena. Sim, eu acho que tem que ter até uma sincronia entre tudo, né? Desde a sua comunicação que você faz no seu marketing ali, no seu Instagram, com o jeito que a sua secretária se comunica, tudo, né? Todo mundo tem que cantar a mesma linha, que daí você vira um profissional inesquecível para aquele paciente, né? O cara fala, meu, que experiência que eu tive, né? E assim, tudo tem um porquê, né, Evandro? Então, assim, quando a gente fala de tudo isso, dessa experiência, do atendimento, de ter um funcionário engajado, tudo tem um porquê. O médico, ele tem que ter a clareza também do que ele busca na gestão de carreira dele. E quando você tem uma funcionária engajada, você normalmente tem um particular maior. É claro que, assim, eu sempre gosto de dizer que tem que analisar o cenário, porque são especialidades diferentes, né? Especialidades médicas diferentes, trazem cenários diferentes. Então, se eu estou falando com você que é um cirurgião e estou falando com uma dermato, são cenários diferentes, tá? Mas essa questão do atendimento, do engajamento da equipe, vai trazer para você um ticket maior. Sim, com certeza. E isso que você tem que buscar. Você falou uma palavra agora que eu acho que é muito importante. Então, beleza, a gente fez essa seleção, a gente já concordou mais ou menos numa política aí de salário para esse funcionário que a gente está contratando. E só o salário que você usa para engajamento, como é que você engaja esse funcionário na cultura do teu consultório, no que você está querendo passar para o seu paciente? Como é que você faz esse engajamento? O salário não emocional que a gente fala, né? Exato. E eu vou te dizer... Não basta, né, só o salário, né? Eu vou te dizer, e isso também é outro ponto que pega muito, muito, porque não adianta, você também pode ser bem remunerado, mas se o ambiente que você trabalha, ele te prejudica, por exemplo, você emocionalmente, também não adianta. Você pode ganhar bem que você não vai entregar.
né? E aí entra também a questão de liderança, de cultura organizacional, que a gente fala do clima que você tem na sua clínica. O que é muito comum, principalmente em clínicas que às vezes são um pouquinho maiores. O médico, eu sempre falo que se você não pratica liderança, alguém vai praticar. Então, se dentro da sua clínica, você como médico só vai, atende e vai embora e não quer, né, ter muito contato, alguém da sua clínica vai assumir a liderança e alguém vai ser a referência de cultura. É essa pessoa que vai dizer como é o clima da sua clínica, não você. Então, o primeiro passo é você definir o clima que você busca na sua clínica, você definir a cultura organizacional da sua clínica e não deixar isso na mão de outra pessoa. Esse é o principal ponto. Porque quando você tem o domínio de como é o clima da sua clínica, do seu consultório, da sua clínica, não vai ter problemas de funcionário que tem um ambiente ruim, porque você tem domínio daquilo ali. Agora, vamos lá, um exemplo. Numa clínica que eu trabalhei, que os médicos eram uma belezinha, super gente boa, né? Eram muito, assim, humanos. Mas a gerente que estava lá há 20 anos tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande. Então, ela tinha, assim, um problema mesmo de ter empatia, ela era grossa. E aí não parava secretária nenhuma. Sempre trocava de secretária e a gerente estava lá há 20 anos e os médicos continuavam atendendo. Quem que assumiu a liderança dessa clínica? Essa gerente, porque ela dominava tudo, ela sabia tudo como funcionava. E por que sempre trocava de secretária e o serviço como um todo deles era ruim? Por causa dela, porque ela claramente tinha essa dificuldade de relacionamento. Então, quem que definiu o clima dessa empresa? Ela. Sim. Então, esse é o ponto. Você, como médico, se você tem uma secretária ou você, como médico, tem uma clínica, você que vai definir como vai ser esse clima. Então, quando a gente fala de remuneração, é importante, mas você conversar, você ter uma boa comunicação. Eu falo que, assim, a comunicação é o ponto. A comunicação gera conexão. Se você é claro com o outro, se você sabe se comunicar com o outro, se você entende a expectativa do outro, mesmo que seja dentro da sua clínica, tudo é diferente, porque você está tendo aquele olhar do outro para você oferecer, por exemplo, uma qualidade de trabalho para ele, porque ele às vezes fica o dia inteiro na sua clínica, às vezes a vida dele é na sua clínica, e ele fica só à noite na casa dele, né, ou na casa dela. Geralmente eles passam mais tempo lá do que os próprios médicos. Exatamente. Então, assim, se você não ditar essa cultura, ou se não, sei lá, às vezes você não tem tempo, você quer ter um gerente, igual você falou, mas, cara, pelo menos você vai ter que fazer uma seleção ótima, né, de um gerente. Mas a reunião, quando você, mesmo que você não fique presente, na reunião, quando você estiver com seus funcionários, você pode, sim, dizer o que você preza, o que é importante para você. Por exemplo, Evandro, aconteceu agora, na Páscoa. Na Páscoa, conversa com seus colegas. Quem que deu ovinho de Páscoa para a equipe e quem que não deu? A grande maioria não dá, não leva um presentinho. Isso faz muita diferença. Porque a pessoa está o dia inteiro na sua clínica. É o trabalho dela, ela quer ela é como se fosse um carinho. Ela quer uma retribuição, um agradecimento. Isso faz diferença. É mais do que, né, só o dinheiro, né? Exatamente. É emocional, é a vida, né? É o agradecimento de forma singela. Se você não comprou nada, mas você levar um chocolate, você já está demonstrando que você se importa com aquela pessoa. Total. Agora, a grande maioria não levou nada. Nada. E aí eu postei uma foto que eu estava com a minha equipe, fazendo um negocinho de chocolate lá. A gente foi numa fábrica de chocolate. As secretárias começaram a me mandar mensagem. Não ganhei nenhum chocolate. Ninguém me entregou nada. Dedurando, né? Os caras. Mas aí é você entender a importância do salário não emocional. Sim. Que a importância de você dar algum elemento surpresa, né? Em datas comemorativas, eu acho que, assim, é o básico. Porque aniversário, né? Aniversário. Por que você faz isso para o seu paciente como forma de fidelização e não vai fazer isso para o seu funcionário que faz a sua clínica funcionar, que faz você, né, ter tudo? Isso que não, assim, isso é dificuldade de liderança. Isso é uma dificuldade de liderança, que é outro ponto que, assim, nos desafios de equipe,
é uma coisa que, assim, precisa cada vez mais ser reconhecida e trabalhada com os médicos. Desenvolver a habilidade de liderança, quando você não tem. Tem pessoas que têm isso de forma nata, mas a grande maioria se preocupa muito com o dia a dia, né? O consultório é só de vez em quando que vai e não entende a importância da liderança. Sim. Tem que ter, porque a liderança reflete no seu clima, na sua cultura, né? E isso reflete no desempenho da sua equipe. E assim, o consultório só vai funcionar se você vestir a camisa do negócio. Entendeu? Se você falar, cara, eu vou fazer consultório, eu vou viver de consultório, é isso que eu quero pra mim, é o que você tinha falado sobre plano. Se você colocar isso na sua cabeça e você ir lá todo dia e você batalhar pra aquele negócio virar, pra ele dar certo, daí ele vai dar certo. Mas assim, é difícil. E se você não fizer isso, não vai dar certo. Se você deixar na mão da secretária, de qualquer pessoa que você for deixar na mão ali, vai falar, não, vai dar certo porque vai dar certo. Não vai dar certo. A maior chance é de dar errado. Na verdade, o que acontece muito? Não é nem que não dá certo. Você vive um ciclo. É muito comum chegar no consultório, o médico fala assim, eu não cresço. Às vezes, seu consultório ele até dá certo, porque você já tem bastante tempo no mercado, você tem muitas indicações. Às vezes, isso para o médico que já está no mercado, tá? Até dá certo, mas você vive um ciclo, você não sai daquele ciclo. Que ciclo? Você sempre ganha a mesma coisa, você não cresce, você não ganha visibilidade, você não entende o mercado e você nunca vai sair daquele ciclo. E aí, quando você estiver numa fase já mais, né, tiver mais velho, você não fez esse planejamento de carreira. Você não aumentou seu ticket médio, você não ganhou mercado. E aí é triste, Evandro, porque quando o médico me procura, que já é um senhor, que não acompanhou o mercado, que está nesse ciclo, para a gente inverter esse cenário é muito mais difícil. Com certeza. Mas eu acho que a situação que a gente vive hoje, ela é mais dramática do que essa. Por quê? Porque a gente está tendo um boom do número de médicos, de número de nutricionista, de psicólogo. Outros então, concorrentes, né? Não, é surreal. Desde 2012 a 2022, duplicou o número de médicos no mercado. Era 250 mil, daí foi para 500 mil já. E daqui 2 anos, vai aumentar mais 50 mil, vão entrar mais 50 mil CRMs no mercado. Então, assim, não vai ser opcional essas coisas que a gente está falando, eu acho, se você quiser ter um consultório. Exato. Porque, assim, se você não seguir um mínimo disso, você vai perder mesmo. Vai dar ruim. Não vai ser o meia boca, vou ficar não, aqui eu do acho jeito que tá. quem tá entrando, ou quem tá de forma recente, assim, no mercado, já tá sentindo isso. Exato. Já tá sentindo isso. Porque se você não faz nenhuma ação para mudar isso, realmente o seu consultório não vira. Não vira. A concorrência tá, violentíssima. Mas de verdade, não vira também porque falta conhecimento do mercado e de tudo isso que a gente tá falando. Sim. Porque quando o médico me procura e fala, eu quero ter agenda, eu quero que meu consultório vire, e a gente começa a falar tudo isso que a gente falou aqui hoje de forma bem simples, eu vejo que assim, é um mundo paralelo. Né? Então, por isso que é importante essa busca mesmo de conhecimento, entender o mercado, entender a importância da equipe, entender todas as frentes, né? O marketing, tudo. Porque aí sim tem essa possibilidade de olha, eu acho que se seguir essa cartilhazinha, fica inevitável o sucesso, entendeu? Porque assim, quantas pessoas você pega e consegue seguir tudo isso à risca, assim? É raro, né? Você pegar uma pessoa que tá fazendo um marketing de qualidade, né? Que tem assim uma equipe, alinhadinha, que toca igual uma orquestra, a parte contábil do consultório também assim funcionando 100%. Cara, difícil, vai. É muito difícil. Só que assim, você vai no... Eu sempre falo assim, vamos identificar qual que é o seu principal ponto falho. Começa por ele. Sim. Né? Claro que não vai conseguir ter tudo lindo, maravilhoso, todas essas frentes sendo bem desenvolvidas. Mas se você consegue, pelo menos o básico de algumas, e você entende o seu ponto fraco e trabalha nele, que normalmente é pessoas... Normalmente. Porque definir método financeiro. Eu quero saber quanto eu ganho. Definir estratégia de marketing, ter uma equipe legal para te ajudar. Isso daqui. Fantásticas, né, que ajudam a gente com isso hoje. Então, assim,
Essas outras partes, não que eu tô falando que é fácil, que não é, mas você tem possibilidades de ter apoio. Mas quando a gente fala com a parte de pessoas, vai ter que ser você e com quem você trabalha. Sim. Você pode até ter, sim, apoio de terceiros para te orientar como faz, né, para entender como funciona, mas no dia a dia é você e a sua equipe. Né? Não tem jeito. E pensar que você e a sua equipe que vai fazer todas as outras frentes terem sucesso. Caramba, hein? Haja desafio, hein? É, verdade. Mas acho que já deu para entender um pouquinho o cenário deu sim, aí, né? Deu sim. Vamos combinar uma outra conversa dessa que achei muito legal, aprendi bastante hoje também. Que bom, com certeza. Vamos, porque assunto nessa Essa área aí não falta. Não Não, falta. tem muita coisa que a gente pode ajudar. Obrigado, viu, Kátia, pela sua presença Evandro. aí. Valeu, galera. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu.